Lanterna do Abe. E hoje o Lanterna do Abe trará uma informação que deixará todos estarrecidos. Boa noite, Eric. Você está preparado? Boa noite, Abraham e faroleiros. Estou me preparando aqui. Você sempre vem com bombas, né? Então vamos lá. Tô na sua. Quando a gente mostra no thumbnail o Bolsonaro, põe a imagem, por favor, do thumbnail do Lanterna do Abe. Está o Bolsonaro com a madrasta Michele. O Bolsonaro como a Branca de Neve, que teria comido uma maçã envenenada. E tá a madrasta Michele como a vencedora, que ficaria com todos os espólios. E aí os três anõezinhos que iriam se vingar da madrasta, matando a madrasta. Eu tenho uma informação trágica, porque as pessoas imaginam, não, Abrão, não faz sentido. Você falou que o bolsonarismo acabou, que agora é a divisão dos espólios, está tudo destruído, acabou, tal. E na Branca de Neve, pelo menos na historinha que eu vi do Walt Disney, a Branca de Neve, ela é beijada na boca, o príncipe encantado vem dar um beijo na boca da Branca de Neve. A Branca de Neve cospe um pedacinho de maçã envenenada, se livra, ela acorda e o príncipe leva ela para o palácio dele e eles dizem felizes. Você está preparado, Eric? Ou seja, quantos anos você tem, Eric? Eu tenho 34. Então, segura a peruca. No desenho do Walt Disney, a Branca de Neve, ela morreu. Não O, acredito. o, o príncipe vem, ela está morta, o príncipe vem, coloca ela no cavalo, ela se despede dos anõezinhos, coloca ela no cavalo e leva ela para o céu. Mas Os isso aí olhos da... é Oi? teoria da conspiração, isso aí ou é verdade? Os olhos dela, no final, o que acontece? O príncipe vem e desperta a alma dela. Aí ela vai, sem abrir os olhos da Cinderela, quando ela se despede dos anões, está fechado. Um por um está fechado. Ele coloca ela no cavalo dele e o palácio para onde ele leva ela está nas nuvens, é no céu. Ela morreu. Que Acabou. isso? E a madrasta, os anõezinhos, isso é, os filhos do, né, que fazem o papel, vão lá e matam a madrasta também no final. Então, será assim, a Branca de Neve, Bolsonaro, acabou politicamente. A Michele, os anõezinhos vão destruir e os anõezinhos depois vão ficar morando na floresta sozinho, fazendo, sei lá, piuí, tá bom? Um segurando no pipi do outro. Que isso? Abraão está inventando essa história, por favor. Um clássico é sempre o clássico. A Branca de Neve, reparem nos olhinhos fechados da Branca de Neve. Ao longo do filme, ela não fica com os olhos fechados. Quando ela desperta, ela está com o olho aberto, mas é porque a alma dela, quando ela está ali se despedindo dos anões, está de olho fechado, e o príncipe leva ela para o céu. Por favor. Vamos lá, peguei só o finalzinho aqui que você pediu, vamos lá. Lógico. Deixa eu... Bye, Rum. Bye. I don't.
Ela vai morar no céu com o príncipe. Ô, louco, rapaz. Eu não sou muito dos príncipes, não, das princesas, mas eu não. Ó, e viveram felizes para sempre. Eu não sou muito das princesas da Disney, não, mas eu não sabia disso aí, não, cara. Que loucura, hein? Pô, eu estraguei provavelmente a noite de muita gente aí, né? Que isso. Essa daí é muito triste, não é não? Essa é muito triste. E eu acho que é exatamente o que irá acontecer politicamente com os bolsonaristas. A princesa acabou. A madrasta será destruída, exterminada pelos anõezinhos. Os três anõezinhos viverão pelo resto da vida cavando buraco na floresta, um segurando o pipi do outro. E acabou. Bolsonarismo, agora estamos discutindo os espólios do bolsonarismo. Isso que a gente viu hoje, esse ciricutico que aconteceu hoje da Michelle, não pode ser visto isoladamente, nem como um ato. Às vezes acontece, a pessoa tem um rompante e solta. O rompante da pessoa que junta e solta não é gravado previamente. Essa mensagem da Michelle foi gravada, foi pensada, foi escrita, foi editada e foi solta cirurgicamente numa sequência de ações que tem ocorrido, todos na mesma direção. Bolsonaro acabou, está perdendo aí, eu acho que já perdeu 2 milhões de seguidores desde da prisão dele. Está caindo, está perdendo, está sumindo. As pessoas gradualmente estão se afastando. A escolha do sucessor, o Flávio, foi péssima para ele, muito bom para todo mundo. Por quê? Porque o Flávio é o cara que ninguém quer estar ao lado. Ninguém quer aparecer ao lado do Flávio. Os políticos que são raposas, eles sabem, pô, ele pode me trazer os votos que ainda são bolsonaristas. Quantos votos ele me traz? As pesquisas saem a campo, certeza, eu tenho falado isso já há algum tempo, vai ganhar 100 votos, vai perder 300. Para cada voto que ele trouxer, não, ele está com o Flávio, eu votarei nele porque ele está com o Flávio. Tem uns 3 que falam, estou fora, não quero. Sérgio Moro, creio que a última vez, o que os anõezinhos do bolsonarismo ainda conseguem fazer é difamar. Então, o Sérgio Moro, com a postura lambisgoia dele, de beijar, rastejar para o Dino, beijar, rastejar para o STF, beijar, rastejar para o Valdemar da Costa Neto, ele beijou, rastejou para o Flávio, não porque nessa conta ganho 100, perco 3, porque tem medo. Eu nunca poderia imaginar que o Sérgio Moro era uma pessoa covarde lá atrás. Ele, no momento da história, na conjunção, ele surfou uma onda que foi a Lava Jato, mas ele não é a Lava Jato. Não creio que ele combata a corrupção e creio que ele tem uma agenda muito dele, assim, o que eu ganho? Já relatei várias vezes as conversas que eu tive logo no começo, na transição, grande decepção que foi o Sérgio Moro. E gradualmente foi se confirmando ao longo do tempo e cada vez mais se confirma. Murchou. Havia. Então, se pegar, historicamente, você tinha. Vamos voltar, 10 anos, 8 anos, você tinha aqui vários grupos. Você tinha, a esquerda, tinha uma esquerda sindical antiga, você tinha sindicalista antiga, tinha a esquerda intelectualoide das universidades, pessoal transado que toma porto-tônica em Portugal, vai para Portugal tomar um porto-tônico em Lisboa, né? Imagina. Tem o pessoal do socialismo moreno, tem o pessoal do PSB mais nordestino, né? Há vários grupinhos aqui, tinha o pessoal ultra-radical, reforma agrária. Esses aqui, tudo em maior ou menor grau viraram bilionários e não tem mais ninguém
com uma agenda clara de esquerda. Acabou. O Lula, aquela declaração do Lula foi a última. Acabou. É isso aí mesmo, é coleção de relógio, 6 milhões de reais em relógio. E, bolão para frente, vamos que vamos. Vorcaro, Master, vamos que vamos. Latifúndio, 1.500 alqueires de terra, vamos para cima, uhul! Se você pegar a PCO, isso não existe. E, não me convence. Acabou. E a direita? Aqui à direita, a gente tinha outros grupos. Você tinha o pessoal contra a corrupção, que era caracterizado pelo Lava Jato. Acabou. Sérgio Moro. E o Dallagnol. O Dallagnol caiu antes, né? Quando ele começou a gritar, falar com Deus, né? E Deus responder para ele, né? Deus responde para o Dallagnol. Dallagnol, eu nunca te abandono. Ele imita, põe aí no YouTube depois, você não precisa pôr ele, mas você que fica curioso, depois vê. Ele imita Deus conversando com ele, cara. Ele filma ele rezando, terrível. Mas o principal é que ele se alia aqui ao Kassab. Ao Kassab. Tá? E aí parece que há uma aliança pragmática. O Sérgio Moro, todo um grupo de deputados que combatiam a corrupção, que votavam contra a corrupção, que eram caracterizados pela luta contra a corrupção. E eu não quero aqui falar nomes, muito mais nomes, porque um deles eu tenho muito apreço por ele. Mas sumiram, acabou, não tem mais esse discurso. O discurso de combate, a proposta em cima da mesa contra a corrupção hoje, a única proposta no debate público é a do Farol. Não tem outro grupo. Eu vou repetir para baixo. Por que não tem, Abraão? Porque, os caras estão no PL do Valdemar da Costa Neto, cara. Como alguém no PL do Valdemar da Costa Neto consegue falar um ai contra a corrupção? O cara que está no PT, o cara que vota no Lula, como o cara consegue falar um ai contra a corrupção, falar contra o Vorcaro? Ah, mas o Flávio está no Vorcaro, o Guido Mantega também está, um monte de petista lá no Vorcaro, tá o Lewandowski, tá, um monte. Como no vídeo anterior, eu não consigo mais ver a diferença entre os porcos e as pessoas e os porcos, os fazendeiros e os porcos. O PT e o Centrão e o PT. Todo mundo é Centrão. Ainda bem, viu? Eu prefiro Lula do que Pol Pot. Eu prefiro Lula do que Stalin. Ainda bem que o Lula gosta de relógio de ouro. Pol Pot não gostava de relógio de ouro, gostava de sangue. Ainda bem. Voltando, não tem mais. Então, a direita, isso é contra o PT, o que você tinha? Você tinha Lava Jato, você tinha um pessoal tradicional, tipo monarquista, que foi infiltrado, imagina, os grupos monarquistas, cara, tinha defendendo positivismo, gente falando lemas positivistas, defendendo o exército. Historicamente, o exército é inimigo dos monarquistas no Brasil. Abraão, quando morre o que seria o imperador de direito, toda vez que morre o imperador, ainda existe um cerimonial onde a marinha manda fuzileiros carregar o caixão. O exército não chega perto. Cara, o movimento monarquista defender o exército brasileiro é como, sei lá, é loucura, cara, é demência, é absurdo. Infiltraram os movimentos monarquistas. Acabaram. Que tinha 8%, 10%. Quem faz proposta hoje, quem tem uma proposta a respeito da monarquia hoje em cima da mesa, factível, vamos resgatar o papel histórico e cerimonial da monarquia. Continua tocando presidente, congresso, só que gradualmente
a gente começa com um papel cerimonial. E a gente cria as regras para não ter o que está acontecendo na Inglaterra. Príncipe Andrew, um monte de gente da família real envolvida em escândalo de corrupção, de abuso sexual, de coisa nojenta. Pisou fora da linha, está fora. Ou da família real norueguesa, também abuso sexual. Pisou fora da linha, está fora. Acabou. Acabou. Você está lá para servir, ser um exemplo de postura, conduta. Falhou? Está fora, entra o próximo na linha sucessória. Acabou a argumentação. Entra o próximo na linha sucessória. Acabou. E é cerimonial. Deu certo? Aumenta o papel cerimonial. Gradualmente a gente vai resgatando, como foi feito na Espanha. Vamos testar as águas. Começa ali, Petrópolis, 2 vezes por ano, independência, a chegada da família real, para resgatar historicamente e ter o papel do monarca que seria o sucessor da vez da ordem, o imperador de direito, né, de jus. Além disso, quando tiver que representar o Brasil no exterior, papel cerimonial, casamento do imperador do Japão, manda o imperador de direito do Brasil. Não são parentes, da Europa é tudo parente. Quem seria o imperador aqui é tudo primo dos caras lá da Europa. O imperador da... mas não tem mais monarquia, tem um monte de monarquia na Europa. Tem na Noruega, tem na Suécia, tem na Dinamarca, tem na Holanda, tem na Bélgica, tem a Inglaterra, tem um montão. Manda, em vez de mandar a Janja ou a Michele, ou o Bolsonaro, dá uma medalhinha de imbrochável para o Príncipe Charles, que está no mesmo nível, não está muito diferente, não. Vai um cara que, se ele não está adequado, troca. Chama o próximo. Destitui e coloca o próximo na linha. Manda um cara que, tem que falar, se comportar, beleza. E eu acho que, do ponto de vista de resgatar a nossa própria história, faria bem. E segunda coisa, sai mais barato. Sai mais barato. Viaja de business, chega lá, não é de primeira, viaja de business, chega lá com um entourage, com um grupo modesto, não precisa um avião presidencial, vai com coisinha normal, como as outras famílias, ou a família real britânica não, mas outras famílias reais viajam de linha aérea normal, cara. Viaja, chega lá, representa, abre as portas, tem contato, aparece na foto, é interessante, é institucional, é uma conversa, vai gerar receita. Eu já falei aqui que turismo não é a solução, mas gera receita com turismo, enriquece do ponto de vista histórico o resgate. Então, cara, combate a corrupção, farol. Monarquia, farol. Bancada da bala, defesa tal. Aqui perdeu muito, cara. Perdeu muito. Ainda tem alguns deputados que dê bancada da bala, tal, com proposta, tal. O farol tá aqui também. Mas aqui, cara, ainda sobrou um pouquinho. Mas a bancada da bala não tem projeto para o país. Ele tem a defesa pontual, assim como a bancada do agro. É pontual. Não existe um projeto para o país. Quem tem fora a esquerda tradicional projeto para o país, proposta em cima da mesa, hoje, não, vamos manter do jeito que está, fundão eleitoral, dinheiro, continua aí, vou fazer mais do mesmo, só que será melhor. O Moro é isso, é mais do mesmo, só que ele fala, vai ser melhor. O pessoal está discutindo, eu roubo menos. O pessoal está falando, eu roubo menos. O outro rouba mais. Só tem o farol. De proposta geral em cima da mesa, só o farol. O MBL aparece aqui. Eu não coloco nem se eles mudaram mesmo a linha deles para o nacional-socialismo. Tem algumas características. Eu acho que não é nacional, mas se mudou. Para mim, o nacional-socialismo não é direita.
Eu já falei aqui que nacional-socialismo é o socialismo para uma nação, para uma raça, para um grupo de pessoas. Nesse grupo aqui haverá socialismo, nós em grupo, né? Dentro do socialismo, iremos explorar as outras nações, os outros grupos. Então, nós vamos saquear, roubar, tirar dos outros grupos. Esse é o nacional-socialismo. A proposta é, para essa nação, socialismo. Para os outros, escravidão. Não acho que por isso que eu não considero de direita. Você vê que o discurso lá deixou de ser um indivíduo, você é indivíduo, você é importante, nada. Obedece, cala a boca. Nós temos um projeto de poder maior e quando nós chegarmos para esse grupo como um todo, você obediente, receberá uma coisa melhor, vai ser melhor para você. Mas você me obedece, cala a boca e tchau. É mais uma característica de um discurso nacional-socialista deles. Se eles forem mesmo, deixou de ser direita, mas virou um projeto de poder aqui de esquerda. É um grupo diferente, é um grupo diferentão. É um grupo diferentão. Sobrou o Farol. Se o MBL virou nacional-socialista, e o resto são gradações de discurso de esquerda mantendo mais do mesmo e de discursos que se apresentam como de direita ou centro-direita. Direita mesmo ninguém se apresenta mais, só a gente. Mas mais do mesmo centrão. Mantém fundo partidário, todo mundo. Mantém corrupção, todo mundo. Mantém isso. E no bolsonarismo, aí entra o que sobrou no bolsonarismo, que é uma parte do centrão. Mais do mesmo, o bolsonarismo é mais do mesmo, manter tudo mais do mesmo, só que o PT rouba mais. Esse é o discurso, sobrou só isso. O PT rouba mais. Ou você quer ser a virgem no bordão? O Eduardo falou bordão, não falou PT. Ou você quer ser a virgem no bordão? Tá vendo muito, vai entrar o sem filtro, Eduardo. Aprendeu um vocábulo novo. O que sobra aqui? No bolsonarismo, ele tinha se apropriado desses segmentos todos. Tinha monarquista, tinha agro, tinha o pessoal da zoeira, tinha o pessoal que pregava um Estado pequeno, desestatizado. Tinha o pessoal evangélico. Eles foram perdendo todos esses grupos aqui. Corrupção acabou. O pessoal da zoeira, hoje não tem mais zoeira, é tudo chato, tudo ridículo. Os papos dele, é tudo pegajoso. É beber mijo, inveja e dor de cotovelo, não tem mais tiração de sarro. Não tem mais proposta nenhuma para nada. Sobrou o quê? Gritar Jesus. Só que gritar Jesus, você precisa ter um conhecimento básico da liturgia de como gritar Jesus. E os três irmãos não têm. O Eduardo, o Carlos e o Flávio não têm esse conhecimento. Não estou falando que conhece a Bíblia, não estou falando que a Michelle conhece a Bíblia. Tá? Mas ela conhece a liturgia de um certo grupo evangélico. Esse certo grupo evangélico que ela conhece a liturgia é o que sobrou de mais forte e organizado no bolsonarismo. O Nicolas é um herdeiro do legítimo. Eu considero o Nicolas muito mais preparado para herdar porque daqui não é mais bolsonarismo. O movimento evangélico, há muito tempo, veio se organizando, e quando eu falo movimento evangélico, não é um grupo só. Evangélico é muito disperso. Tem gente que vai do Edir Macedo, tendo mais sujinho ou mais limpinho, cara. Tem de tudo, cara. Tem gente que... Tudo bem que o Sóstenes era um cara que eu tinha eu colocaria ele no grupo mais limpo. Bem limpo, aliás. Eu não podia imaginar que iam aparecer tantas suspeitas de corrupção no Sóstenes.
E tem os grupos que são muito, cara, gente que esfrega a mão quando fala de dinheiro, fica esfregando a mão e fala, meu Deus, o Michel Temer esfrega a mão, o bispo lá, que do Republicanos, que é ligado a de Macedo, que o aspecto dele é péssimo, esfrega a mão. O movimento evangélico não é, tem gente errada, tem pastor que arranca o couro, tem pastor que só tosqueia, tem pastor bom, tem bons pastores no movimento evangélico. Não é só gente que arranca o couro ou tosqueia, não é só gente que vende feijão mágico. Né? Tem, o movimento evangélico é legítimo, é uma coisa legítima e forte. O Nicolas, pelo PL, pela malandragem, pelo jeitinho, ele flerta, mas a origem dele não está nos piores. A origem dele está acima da média. A origem dele não é que... O que acontece? Brasília corrompe muito. Não é dos pastores que tem escândalo. Não é dos piores. Está acima da média. Só que Brasília corrompe muito. A chance do Nicolas se corromper é muito elevada. Cair na tentação, viajar de jatinho de voa caro, roubar na gasolina, fazer bobagem. É muito grande a chance disso acontecer. Por enquanto, carimbou já no peito que eu ainda voto no Nicolas. Eu ainda voto no Nicolas. Eu ainda voto... O Trump é pior que o Nicolas. Eu ainda voto no Trump. No Flávio não tem condição, gente. Não dá. Primeiro que tudo tem preço. Muda o discurso como eu troco de camisa. Se precisar entregar ou vender o que for necessário, cara, para se salvar, vai fazer de novo. Como é que será que ele vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo? Então, eles não têm mais, e não conseguem capturar, não são ligados a... Não são filhos, o Nicolas é filho de pastor evangélico. A Michele é igrejeira. Não acredito, eu não acredito que é sincero. Quando ela fala em línguas, quando ela faz aquelas coisas, ela grita Jesus de quatro, eu não vou me esquecer ela gritando Jesus de quatro, gritando Jesus com o microfone na boca no Congresso, na Câmara dos Deputados. Eu não acredito que é sincero aquilo. Mas o fim do movimento, o Bolsonaro ele serviu para juntar todos esses grupos e os evangélicos surfaram muito. Aí os grupos que eu vejo mais comprometidos, se bem que o Edir Macedo não surfou tanto com o Bolsonaro, mas eles se aproximaram e agora eles estão se desgarrando. Gradualmente, um por um, cada um segue seu caminho. Ali o Edir Macedo grudou, tá, com o Tarcísio. O Silas é o caminho próprio dele. Bateu no Nicolas, já flipou, estava com o Flávio, flipou, agora está com o Nicolas de novo. Já teve com o Lula. Um a um, os grupos estão se afastando do Flávio. E eu acredito que até outubro ele chega peladinho para a eleição. Ele chega peladinho, vai chegar ele usando um barril, aquele barril do desenho do Pica-Pau. Perdeu tudo, vai estar só com suspensório segurando o barril. O que sobra após a eleição? Com uma derrota ridícula, cachapante. O que é a derrota cachapante? Não é ele ter 30%, 35% ou 38%. Que é isso? Não vai ter 40% dos votos. Não tem 40% dos votos. É o deputado não querer aparecer na foto com ele. E os deputados que aparecerem na foto com ele irem mal na eleição. Se isso acontecer, daí acabou completamente. Já vai sair minúsculo dessa eleição. Acaba completamente Eduardo fora, Carluxo fora, se o Carluxo não ganhar, muito ruim. E o Flávio como um não
fazedor de chuva, não é o cara que, ó, elejam o Fábio Faria. Elegeu o Fábio Faria, faz chuva, faz chover. Não elegeu, acabou. Teve o cara que ele pôs, votem nesse cara, teve no estado de São Paulo 30 mil votos, 50 mil votos, cara, acabou. Acabou. E nesse desenho todo, a Michelle, eu não vejo ela tem entrada no meio evangélico, mas ela tem entrada nas Michelettes. Ela consegue ainda mobilizar, mas eu duvido que ela vire o nome dos evangélicos para liderar esse movimento, ou 70% desse movimento. Ela não consegue amalgamar todos os grupos para... Abraão, por que não? Me diz uma bispa forte. Os principais líderes, os principais expoentes. Quantas mulheres tem? Mas a Michelle é muito especial, muito preparada. Não é, cara. Não. Tem nada ali, cara. Tem nada. Então, o que eu vejo? O Nicolas, não é que ele é do bolsonarismo, ele está se segurando para não ser moído, não ser atacado pelo bolsonarismo. Eles irão atacar Michelle. Irão atacar Michelle. E ela sairá machucada, e mesmo que ela não saísse, ela é sempre um papel coadjuvante. Eu acredito que os evangélicos tentarão emplacar um nome, acho que é o Nicolas, só que o Nicolas não tem condição de chegar à presidência, chegar a um cargo... Governador de Minas pode ser, uma presidência, eu acho que ele não tem condição de chegar. E aí seria um outro papo. Os evangélicos saem desse movimento. Tem um grupo evangélico e tem uma liderança evangélica que é o Nicolas. A Michelle é uma peça auxiliar na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Tem o MBL, tem o Farol da Liberdade, e aí a esquerda centrão e o centrão. Né? A esquerda lulista centrão e o centrão tradicional centrão. Bolsonarismo, eu acredito que virou, depois de hoje, o Tiririca. Por quê? Porque depois de hoje? Porque hoje foi uma sequência, dentro de uma sequência de maquiador, declaração, sumiço. O sumiço também é uma posição. Cadê um apoio do Nicolas ou da Michelle? Não tem mesmo, não existe. Então, vem numa linha de ataques ou omissões, e aí um discurso estruturado, planejado, montado, trabalhado, ela solta junto com o Silas. Então foi pensado. Dizendo que estamos fora, desembarcando, acabou. Diante desse quadro, que a gente precisa aguardar é para ver se confirma mesmo que o Bolsonaro, o movimento, virou um tiririca. Pode fazer 5 deputados, pode fazer 12 deputados, porque é isso, o Valdemar foi quem inventou o tiririca. Vamos lançar um palhaço, mostrar que ele é o antissistema, né? Pior não fica, ha, e aí todo mundo vota em protesto no tiririca. O Tiririca recebe 1.200.000 votos e elege 4, 5 deputados em São Paulo. Elege o Tiririca, mais 4, 5 deputados. Brilhante. O bolsonarismo virou o Tiririca, virou um nome para fazer deputado. Se ele perder essa função, acabou. Acabou. O Tiririca era cortejado pelos políticos. Eles deixarão de ser cortejados pelos políticos. Vira. Acabou. Vai lá pro rodo. Com um agravante. Então, Flávio sai como um leproso. Não como um leproso, mas como uma lepra. Todo mundo tem medo da lepra, né? O leproso a gente tem que ter compaixão, receber, pode ser tratado, pode se curar da lepra. Então, não como um leproso, mas como a lepra. Sai como uma lepra, todo mundo com nojo. Não quero chegar perto. Quero me curar disso daí, isso é uma doença. O Carluxo foi para Santa Catarina, movimento horroroso, se perder e não for eleito por Espiridião a mim,
horrível. O Eduardo está aqui nos Estados Unidos, acabou também. E aí tem um cara que pode ganhar, e daí é péssimo. É bom para o país, é bom para a gente. Você que é Catarina, assim, votaria no Renan? Vota no Renan, cara. Por quê? Porque se os 3 irmãos não forem eleitos e a Michele e o Renan forem eleitos, cara, meu, é a conjunção do pior cenário. A Michele tem agenda própria, quer se viabilizar como líder dos evangélicos, duvido que consiga, ela pode ter ali pode ganhar para Senado, para senadora, mulher, feminista, só que o discurso dela é de esquerda, é feminista, é o oposto, vai moer. Aí acaba completamente qualquer linha de defesa do bolsonarismo sendo um movimento tradicional conservador de direita. Acabou completamente. E o Renan, ele sendo eleito ali, cara, na Câmara dos Deputados, acaba completamente com uma linha racional de defesa de qualquer coisa, cara. O Renan é o anti-garoto propaganda. É o pior nome possível. Se ele for eleito e ficar falando, cara, meu, é muito bom. O Renan Bolsonaro, Renan Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, sei lá, ele eleito, é ótimo. Ele vai ficar falando minhoca, fazendo bobagem, dando problema, 4 anos queimando o filme, destruindo o que sobrou do nome Bolsonaro. E a Michele, discurso de esquerda, feminazi, meu, acabou. Acabou o bolsonarismo. O que havia ali atrás do movimento antissistema, contestador, zoeiro, favor de privado com proposta, defendendo ideias, acabou, meu, acabou. A eleição da Michele chancela isso. O Nicolas é o herdeiro dos evangélicos com uma linha não feminazi. A Michele tem um discurso feminista total. O Nicolas captura os evangélicos não feministas. A Michele fica com um discurso feminista que grita Jesus. O Renan fica queimando o filme dos Bolsonaro. E aí a gente começa a limpar e construir um movimento de direita de novo no Brasil. Porque o único que tem proposta é o Farol da Liberdade, cara. O resto não tem. O MBL, agora, se confirmar que virou um partido ou tem uma linha programática nacional socialista, fala em bomba nuclear, fala de intervenção. Ele, quando começou a ciscar, eu falei, que papo furado é esse? Que discurso é esse de estatal? Que coisa esquisita. Porque o nacionalsocialismo defende intervenção federal pesada. Governo, né? O fascismo é tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Abraão, mas você não é a favor de acabar com tudo no Estado? Não, porque precisa ter um pequenininho. Tá? Pequeno. Eu tenho que abrir mão de algumas liberdades para viver no colégio. Eu quero abrir mão do mínimo possível das minhas liberdades. Mas algumas eu tenho que abrir. Eu não posso escutar o som no volume que eu quero, senão incomoda o meu vizinho. Mas se nos incomodar é Mercado Livre, o meu incomodado que se retire, beleza. Então ele vem aqui, toca a minha campanha e me dá um tiro. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar, Eric. Vamos para as perguntas? Não, tem perguntas não. Tem uns vídeos aqui, Abrão, pra gente ver. É verdade. Porque existe uma teoria, Abrão. O Valdemar soltou uma nota, mas existe uma teoria na internet que o próprio Jair estaria ali concordando com essas ações. Inclusive, ela fala no vídeo, uma parte do vídeo. Eu separei pouco, porque o vídeo é longo. Eu separei 2 trechinhos aqui, um de 10 segundos e um de 1 minuto. Esse aqui é o que ela fala, que tudo que ela faz tem a anuência do Jair. Ele está sabendo de tudo e vê a situação que tenho enfrentado. E ele me autorizou. Em matéria de política, eu faço somente o que eu e ele combinamos. Beleza. E aí eu separei a parte do vídeo inteiro que ela fala do Flávio aqui, ó. Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente,
para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não o procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. Abrão, segundo ela, Pô, você parou bem na hora que ela tá com a língua de fora, assim, cara. Olha, amplia aí. tá Coisa lambendo o esquisita. beicinho. Que coisa esquisita, cara. Que isso, não foi de propósito não, hein? Que coisa, rapaz. Abrão, segundo ela não dá um passo sem a anuência do Jair. E nesse vídeo ela bateu bastante no Ciro. Tem um vídeo do Ciro aqui também curtinho, 20 segundos. Vamos colocar e você já comenta tudo de uma vez. Então o senhor descarta apoiar Flávio Bolsonaro a presidente da República? Eu sou candidato até ontem. Evidentemente está descartado qualquer outro candidato. E agora eu voto no Aécio, que está se colocando pré-candidato. E não sei se o Flávio quer meu apoio também não, porque o que eu já disse sobre eles certamente seria usado, né, pelos oportunistas do PT. Que, aliás, ele, Flávio, devia usar o que eu também falei do PT. Esse vídeo que ela fez, né, foi muito por causa do Ciro, porque eles vão apoiar o Ciro lá no Ceará. E ela queria que fosse alguma... pelo menos é o que ela falou, né? É o que ela falou, imagina, gente. Imagina. Não foi por causa do Ciro. Você olha o texto todo, eu vi o vídeo. Tem um monte de diploma, você vê? O que é todo aquele diploma que ela ganhou, cara? Nem o Arthur tem tanto diploma quanto ela, cara. Porra. O que é aquilo lá? Aliás, quem tem diploma de verdade geralmente não pendura na parede, cara. Vou contar um segredo pra você. Talvez médico, para mostrar onde o cara é formado, mas, meu... Cara, putz, quem tem os diplomas bacana mesmo... Eu tenho, Arthur tem, minha mãe tem, meu pai tem. Não tem pendurado na parede. Ela tem. O que é aquilo lá? Ela está mostrando que ela está gabaritada para o quê? Ela tem formação em quê? Aquele discurso foi pausado, foi escrito, foi reescrito, foi pensado, foi gravado várias vezes, foi editado. Ela menciona explicitamente, de forma cirúrgica, que o que ela está fazendo tem o apoio do Jair e do Valdemar. Por quê? Porque isso foi pensado já há algum tempo, que os três irmãos não são a melhor alternativa. O Valdemar aceitou, porque a preocupação do Valdemar é em fazer deputados. Porque o Valdemar, nesse momento, permite a Michele bater no Flávio. Não é por causa do Ciro. Quantos deputados o PL faz no Ceará? Nada. É porque em São Paulo, aparecer ao lado do Flávio queima o filme. É melhor aparecer no cálculo do Valdemar. Eles devem estar fazendo pesquisa. Nos cálculos do Valdemar, ter a Michele ao lado de uma mulher candidata, e mulher é mais fácil, você tem que ter cota mínima, tem um monte de coisa. Candidata a mulher é mais fácil. Aparecer ao lado da Michele é melhor do que aparecer ao lado do Flávio. Então, para permitir essa pancada, foi feito conta. Não, isso não foi um desabafo, isso não foi que está de ovo virado, pegou no mau dia, foi um rompante, foi pensado friamente. Tem mágoa, tem briga, ela está magoadinha, tudo isso entra na conta.
levou pro pessoal. Mas a Michelle, cara, a profissão que ela tinha de assessora parlamentar do partido, do PL, peguem de novo as explicações ali da esposa, ex-esposa do Valdemar sobre a Michelle com o Valdemar. Cara, meu, ela aguenta muita coisa. Sorrindo, que eu nem chorando aguento, cara. Então não foi um rompante, não foi que estava. Foi pensado, foi frio. Tá magoado, tá pé da vida, lógico que tá. Mas foi pensado, foi trabalhado, foi esculpido, foi conversado com muita gente. Com quem? Ela falou. Com o Valdemar. E o Bolsonaro? O Bolsonaro hoje, cara, ele deve estar chorando porque ele está com medo de voltar para a cadeia. O Bolsonaro hoje está apavorado porque os filhos dele estão tomando, principalmente o Eduardo, tem um posicionamento que acelera a volta dele para a cadeia. Então, com quem ela conversou? Com certeza com o Valdemar. Por que o Valdemar deu ok? Porque o Valdemar está vendo o desmanche do Flávio. Isso confirmando, só reforça o quê? Outro sinal. O Valdemar, se ele realmente tivesse comprometido, ele chegava para o Nicolas, que é do PL, e falou: estou mandando você sair ao lado do Flávio, estou mandando você pedir votos para o Flávio. É uma ordem que eu estou te dando. Você acha que presidente de partido não faz isso? Cara, não. Não. Isso aí é sinal que está apodrecendo. O Flávio está apodrecendo no pé. Entendeu? É aquela fruta que, vai apodrecer no pé, não fica madura, não cai, vai apodrecer no pé. E a Michelle está magoada, mas não foi rompante. Não foi que explodiu, foi conversado esse papo. O Nicolas submergiu. Por quê? Porque ele é o herdeiro, é o ganhador. Ele não precisa entrar nessa briga. Essa briga não é dele. Tanto é que o Eduardo, tem um vídeo aí do Eduardo, quando ele fala quer ser a virgem no bordel, não sei se é nessa, fala no anterior, não vou nem falar do Nicolas, não quero polemizar. Por quê? Porque já recebeu o recado. Não pode mexer com o Nicolas, porque o Nicolas é o nosso cara. Porque o que sobrou de apoio organizado no bolsonarismo não é o PL. O PL é um movimento oportunista. Não tem Bolsonaro, eu vou de Tiririca. Traz o Tiririca de volta. Quem tem? O Valdemar não quer poder, ele quer eleger deputado e fundar eleitoral. Já falou que é pouco. 1 bilhão é pouco para ele. É grana. Quem quer, além de dinheiro, poder, é essa parte do movimento. Não estou falando do evangélico, o meu irmão é evangélico. O Arthur, que é lata de sardinha, com o dinheiro dele. Mas tem líder evangélico, que quer luxo, cara, que quer viagens internacionais caríssimas, que quer jatinho. O Nicolas está virando. Um. E esse grupo daí não é como o Valdemar, dinheiro pelo dinheiro. Ele sabe da importância de ter o poder, de ter a organização, de ter estrutura, de ter as pessoas. É isso, Eric. Abrão, tô pegando mais um vídeo aqui do Valdemar, porque ele deu um pronunciamento agora. Então vamos ver, eu não vi esse pronunciamento. Eu vou pegar aqui, tô Eu não colocando gosto que saiu dele, cara. Eu não acho ele brilhante, eu acho ele só um oportunista. que saiu aqui agora, porque mais um que estava em Miami, né? Ele é um Ele estava oportunista. Ele estava em Miami e interrompeu as férias, a Copa, né, para falar sobre o caso. Vamos ver. Eu estou aqui em Miami, estou indo para São Paulo, antecipei minha viagem, porque isso é muito sério
A Michele tem um preço para nós que não tem, o que ela fez pelo PL Mulher no Brasil não tem preço. O Flávio está com a eleição quase empatada com o Lula. Eu tenho que conversar com a Michele chegando e com o Flávio. Nós temos que acertar isso aí. Porque se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa. Vamos ter que acertar. Talvez a Michelle vá buscar ele no aeroporto, não sei. Cara, não se iludam. O Valdemar, ele é um oportunista, ele não tem compromisso com um projeto. Ele viabilizou o José de Alencar, que Satã tem, espero que esteja no inferno, José Alencar, para ser o vice do Lula em 2002, o Lula chega ao poder tendo como vice o nome indicado pelo Valdemar. O Valdemar, depois do José Alencar, ele pensou ali o Tiririca. Ele tem essas... Opa, apareceu aqui Michele, Bolsonaro. Ele fica nessa. Agora, é um projeto de poder estruturado. O Michel Temer, quando substitui o Zé Alencar, ele tem um projeto de poder estruturado. Não, presidência da Câmara, ele quer isso, quer aquilo. Pá. O Valdemar não, é fundo eleitoral, na minha opinião. Tá? O objetivo do Valdemar é... O apelido dele, segundo as matérias do jornal, era boy, né? De playboy, né? O pai dele era um político lá de Mogi das Cruzes, que é uma cidade bem arrumada com uma grana boa. E ele queria saber de viver bem. De viver bem. Então, não. Não, senhor. Beleza? Beleza, Abrão. Lembrando que você falou aí do fundo eleitoral, o Valdemar, a gente já falou nas lives, né? O Valdemar admitiu que não vai bastar não, cara. Vai precisar arrecadar mais uns 300 milhões, mais um pingadinho, né? Isso é a parte legal, isso é a parte oficial. Isso, para mim, é como um iceberg. Você vê a pontinha. Quando o político mostra uma mansão, ele tem umas 10 escondidas, cara. Aquilo que aparece, a ponta, debaixo da água, tem muito mais. Porque ele não quer aparecer, não quer mostrar. Em tese, ele deveria ser discreto. Para que chamar atenção de um nível de vida, de um estilo de vida que eu não tenho como provar a origem? Porque não dá para esconder mais. Onde eu moro, não dá para esconder onde eu moro. Eu moro aqui nessa mansão. Agora, fazenda, fábrica, usina fotovoltaica, tudo isso daí está escondido. Essa grana é a grana oficial. Você precisa ter uma fonte de dinheiro para pagar um mínimo dentro da lei. Como é que você paga o seu condomínio? Com o salário da Câmara. Como você paga o piscineiro? Com o salário da Câmara. Quando você fecha a conta, não sobra nada. E o resto? Eu peguei emprestado de um amigo meu para pagar as despesas básicas. Quando ele paga a conta do restaurante, ele paga em dinheiro. Pronto. Paga em dinheiro, paga... Ou é o laranja que paga. Entendeu? Quando você juntar, quando compra uma joia, quando faz uma viagem, é tudo outra pessoa que paga. Ele precisa ter assim, o básico, e esse básico, o salário de senador ou salário de deputado, não cobre, um mínimo. Por isso que esses caras, além de tudo, têm dívida. Você precisa ter origem legal. Esse fundão eleitoral, na minha opinião, é a ponta do iceberg. Ele precisa ter um fluxo oficial. Tanto é que, você pega os escândalos, é 60 bi, 50, 30, 40, está quebrado. O Brasil vai quebrar. Nesse ritmo vai quebrar. Tá bom? Eric, vamos para as perguntas? Vamos lá, então, agradecer todo mundo aí que assistiu na sexta-feira, né? Então, vamos fechar para fazer as perguntas, beleza? Assistir na sexta-feira. Assim, você que irá assistir na sexta-feira, um beijão, abraço, fiquem com Deus.